Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do EJA segunda fase. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do CEMEAM, e vamos agora verificar qual será o objeto de conhecimento dessa aula. Nós temos então a aula de número 37, objeto de conhecimento, distância entre dois pontos, detalhamento, cálculo da distância entre dois pontos, aplicando o Teorema de Pitágoras. Beleza? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Bem, pessoal, a nossa aula ela trata da distância entre dois pontos. Essa distância entre dois pontos você pode calcular de várias maneiras, dependendo, logicamente, da situação. Por exemplo, você quer calcular o tamanho de uma folha de um caderno. Aí basta você pegar uma régua que já facilita esse cálculo. Você quer calcular o tamanho, por exemplo, do comprimento da calçada da tua casa. Você pega uma trena e aí é fácil de calcular. Mas quando você quiser calcular, por exemplo, a distância entre duas cidades, você pode utilizar o mapa cartográfico, que aí vai depender de uma escala, ou então, matematicamente falando, a gente pode calcular a distância entre dois pontos utilizando como plano de fundo o plano cartesiano. E aí a gente vai ter que ter as coordenadas dos dois pontos. Que dois pontos são esses? São justamente as extremidades aqui de início e de fim desse segmento. Aqui nesse exemplo a gente tem no mapa a distância entre Benjamin Constant e Tabatinga, que são duas cidades do interior aqui do Amazonas. Como é que a gente faz então para calcular a distância entre essas duas cidades? Aí depende. Como eu falei agora há pouco, a gente pode ter um mapa cartográfico com uma escala, e aí essa escala a gente vai utilizar uma régua, e aí você pode ter uma noção exata ou aproximada da distância entre essas duas cidades, ou você pode utilizar a matemática calculando a distância entre essas duas cidades, utilizando uma formulazinha específica, tá? E é justamente sobre essa formulazinha, sobre essa distância que a gente vai conversar aqui nessa aula. Vamos aqui para a cartela. Nós temos aqui, então, a distância entre esses dois pontos. Como eu lhes falei agora há pouco, eles sempre são baseados aqui como plano de fundo com o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? São essas duas retas, vou destacá-las aqui em vermelho, do eixo X. Aliás, só voltando aqui. Nós temos aqui o eixo Y e o eixo X, tá? Quando essas duas retas elas se encontram formando um ângulo de 90 graus, nós temos aí o chamado ponto zero, ou ponto de origem, tá? E aí nós temos esse ponto X, ele é chamado de eixo, aliás, essa reta X é chamado de eixo das abscissas. E essa reta Y é chamada de eixo das ordenadas. Não ligue muito para a caligrafia aqui não, tá? Beleza, então sempre o eixo X será em relação ao eixo horizontal e sempre o eixo das ordenadas será em relação ao eixo vertical, beleza? Agora, como é que a gente faz para calcular a distância entre dois pontos? Vejamos, quando se trabalha com plano cartesiano, nós temos que ter as coordenadas desses pontos. Aqui nesse caso, eu tenho as coordenadas do ponto A, que são iguais a 1 e 1, e as coordenadas do ponto B, que são iguais a 3 e 1. Calma lá, o que quer dizer esse 1 e 1? O que quer dizer esse 3 e 1? Primeiro, pessoal, quando se trata de plano cartesiano, para qualquer ponto pertencente a ele, a gente sempre vai ter na ordem o primeiro valor numérico sempre será o valor em relação ao eixo X e o segundo valor numérico sempre será o valor em relação ao eixo Y. Beleza? Então, aqui nesse caso, olha lá, eu tenho o ponto A igual a 1 e 1, de coordenadas 1 e 1. Então, quer dizer que a partir da origem, esse ponto A
Para a gente encontrá-lo, a gente andou uma casa para a direita e depois subimos uma casa. Aí você pergunta, como é que eu sei que a gente subiu uma casa, andou para a direita, para a esquerda, enfim. Vou colocar bem aqui do lado, tá? De novo, esse ponto de encontro das retas, que eu estou pintando aqui em vermelho, é o chamado ponto de origem. A partir dessa origem, para a sua direita, ficam todos e quaisquer valores positivos. A partir dessa origem, andando para a nossa esquerda, ficam todos e quaisquer valores negativos. Isso para x, ou seja, isso para os primeiros valores que aparecem lá nas coordenadas. Continuando, a partir dessa origem, subindo, a gente tem os valores positivos. A partir dessa origem, descendo, a gente tem os valores negativos. Não se esqueçam que subindo e descendo é em relação ao eixo vertical, então é em relação ao eixo y, que quer dizer que será sempre em relação ao segundo valor que aparece nas coordenadas, tá bom? Beleza. O que acontece agora? Como é que a gente faz para calcular a distância entre esses dois pontos, conhecendo justamente como se calcular, aqui no caso, as coordenadas dos dois pontos, dos pontos A e B. Vamos lá. Se você reparar bem aqui, pessoal, olha só. Do ponto A e do ponto B, se a gente comparar, os primeiros valores são diferentes. Vou até marcar aqui, ó. O primeiro valor de A é 1, o primeiro valor de B, aliás, de B é 3. Por que que eles são diferentes? Porque esses valores, esses primeiros valores, eles são em relação, aqui, ó, reparem, ao eixo x. E como essa reta está exatamente na horizontal, então esses valores eles sempre vão mudar. Ao mesmo tempo em que, se você reparar bem, os valores aqui do y, olha lá, os segundos valores dos dois pontos são os valores que não mudam. São valores que têm que ser exatamente iguais. Justamente por quê? Porque em relação ao eixo vertical, eles estão na mesma direção. Justamente porque esses pontos, eles se distanciam apenas no eixo horizontal, tá bom? Tanto faz agora você considerar essa distância da sua esquerda para a direita ou da sua direita para a esquerda, o valor será o mesmo. Bem, aqui embaixo nós temos 3 menos 1 igual a 2. O que isso quer dizer? Você tem aqui duas maneiras de calcular essa distância entre esses dois pontos. Que duas maneiras são essas? Você pode subtrair os valores de x do ponto B menos o valor de x do ponto A. Aqui nesse caso, então, ó, o valor do x do ponto B é 3, o valor de x do ponto A é 1. 3 menos 1 é igual a 2. Ou você pode fazer o inverso. Como assim o inverso? Deixa eu apagar aqui essa palavra, senão vai atrapalhar. Você pode fazer o inverso. Olha lá, você pode também pegar o valor de x de A menos x de B. Só que, atenção, fazendo x de A menos x de B, vai acontecer o seguinte. O valor de x de A é 1 e o valor de x de B é 3. Então, 1 menos 3, o resultado é menos 2. Mas o que vai acontecer aqui? Ah, professor, menos 2 não é igual a 2. Com toda certeza, não tenho dúvida disso. Só que, nesse exemplo, não se esqueçam que nós estamos trabalhando com distância, tá? E não existe distância negativa, tá bom? Ou seja, quando você vai no postinho de saúde, por exemplo, tirar sua medida,
Ninguém tem, por exemplo, menos 1,70 m. Isso não existe. A mesma coisa aqui em relação a essa questão, a esse tipo de assunto na matemática, tá? Estamos calculando distância. Se por algum acaso você for calcular a distância entre dois pontos quaisquer e esse resultado for negativo, não é que você tem errado. O que acontece então? A gente tem que determinar o módulo desse resultado. O que é o módulo? O módulo é uma ferramenta matemática que transforma todo valor em positivo. Quer dizer, então, se o valor já é positivo, ele continuará sendo positivo. Se o valor é negativo, ele se transformará em positivo. Vamos voltar aqui para a tela, então. Então, aqui nesse caso, nós temos o menos 2. O módulo são aquelas duas hastes que se assemelham a uma trave de futebol, tá? Então, esse módulo, você vai transformar esse menos 2 em 2 positivo. Então, você tem aí, ó, a distância entre esses dois pontos A e B é igual a 2. 2 o quê? Aí depende, pessoal. Aqui a gente costuma chamar 2 UM. Por que UM? Unidade de medida, já que ela não está sendo especificada. Ou seja, a gente pode chamar de 2 centímetros, 2 milímetros, 2 quilômetros, aí depende da medida que a gente esteja utilizando, tá bom? Beleza, vamos aqui a mais um exemplo, olha lá. Novamente, a gente tem aqui dois pontos, onde, se você reparar bem, esses dois pontos, eles estão distanciados um do outro na horizontal. E para isso, você percebe, ó, que os valores de y são iguais para os dois pontos. Ou seja, aqui nesse caso específico, os dois valores das coordenadas de y dos dois pontos valem menos 1. Então, a gente vai resolver a subtração, tá? Dos valores de x. Então, vamos lá. Novamente, como eu lhes falei, a gente pode subtrair x de A menos x de B, o que nesse caso nós teremos menos 2 menos 3. Opa! Por que menos 2 menos 3? Porque, primeiro, reparem, a operação que está sendo resolvida aqui é a subtração. O valor do x do A é menos 2. Então, aqui, ó, o valor do x do A já é negativo. O valor do x do B, ele é positivo. Então, a gente vai ter um valor negativo subtraído de um valor positivo. Então, automaticamente, a gente tem aqui menos 2 menos 3, cujo resultado é menos 5. Como o resultado foi negativo, automaticamente determina-se o módulo dele. E o módulo de menos 5 é igual a 5, que é justamente a distância entre esses dois pontos A e B, tá bom? Agora, aqui embaixo a gente tem, ó, a distância entre A e B igual a 5 também. Só que, nesse exemplo aqui de baixo, foi resolvido x de B menos x de A. Professor, existe obrigação de resolver x de B menos x de A ou x de A menos x de B? Não, pessoal, não existe obrigação nenhuma. Mas lembre-se que, ao resolver essa subtração, se você encontrar um valor negativo, obrigatoriamente transforme-o em valor positivo. Se você encontrar um valor positivo, deixe ele positivo da mesma maneira, tá? Vamos entender o que acontece aqui, ó. O valor do x do B é positivo, é igual a 3. Menos, que é da fórmula, o menos 2, que é o valor do x do A. Gente, como o x do A ele é negativo, a gente não tem... Deixa eu só voltar aqui rapidinho para explicar aqui melhor. A gente não pode escrever aqui, ó, dois sinais de operação matemática lado a lado, sem ter nenhum símbolo que os separe. Então, aqui, ó, eu não posso escrever dessa maneira menos menos 2. Por esse motivo que a gente separa
esses dois sinais com os parênteses, tá bom? Beleza. Agora, o que me diz aqui a regra? Menos com menos é mais, não é isso? Ou seja, a gente tem que aqui eliminar esse parênteses. Então, 3 menos com menos, mais 2. 3 mais 2 é igual a 5. Então, por isso que a distância entre esses dois pontos A e B vale 5. Beleza? Agora, esses dois exemplos que a gente viu agora é quando a distância entre os dois pontos é feita na forma horizontal. E se for na forma vertical? Vamos verificar aqui, ó. Diferentemente um pouco só da forma horizontal, o que acontece? Verifiquem que na forma vertical, os dois pontos eles estão na mesma direção em relação ao eixo X. Ou seja, esses dois pontos, os pontos A e B, eles passam exatamente em cima do valor 1 do eixo X. Por isso que aqui no ponto A, eu tenho 1 para o x do A e 1 para o x do B. Porque já que a distância entre esses dois pontos está na vertical, então os valores de x são obrigatoriamente iguais, tá? Na horizontal. E aí a fórmula, ou a maneira de calcularmos a distância entre esses dois pontos é igual a que a gente viu anteriormente. Ou seja, você pode resolver agora y de A menos y de B, que aqui vai ser igual a quem? Vamos verificar. O y de A vale 2, menos o menos 4, que é o y de B. Ó. Então, eu tenho a subtração de um valor negativo, coloque esse valor dentro dos parênteses. Menos com menos é mais. Então, eu vou ter 2 mais 4, cujo resultado é igual a 6. Quer dizer, então, que a distância entre A e B é igual a 6. Ou você pode calcular também do inverso, ou seja, y de B menos y de A, onde o y de B ele vale menos 4, o y de A vale 2. Então, eu vou ter menos 4 menos 2, sinais iguais, soma e repete o sinal. Como o valor foi negativo, coloque-o ou utilize o módulo. O módulo de menos 6 é igual a 6, que é justamente a nossa resposta. Beleza? No outro exemplo, nós temos aqui a distância entre esses dois pontos, só que agora utilizam-se valores ou coordenadas negativas. Tem problema? Nenhum. Por quê? Porque, de qualquer forma, reparem, os valores aqui de x, tanto para B quanto para A, são iguais, tá? Nesse exemplo específico, ambos valem menos 2. E aí, para calcularmos a distância entre esses dois pontos, a gente vai utilizar o seguinte. A gente vai utilizar a subtração, ó. X de A menos x de B, por exemplo. O x de... Aliás, não é x, é y, né? Só apagar aqui. Voltando. Não é x, é y. Então, eu vou ter y de A menos y de B. O y de A, ele vale 1. O y do ponto B, que está aqui em cima, é importante você sempre reparar a letra dos pontos e onde eles estão, tá? Vale 4. 1 menos 4, o resultado é menos 3. Opa! Como o resultado foi negativo, utiliza aqui o nosso bendito módulo. Se é menos 3, o módulo de menos 3 será igual a 3. E também, se você preferir, a gente pode fazer aqui o inverso. Quer dizer, eu posso pegar o y de B menos o y do A. Onde o y do B é 4, o y do A é 1. 4 menos 1 é igual a 3. Professor, foi a mesma resposta. E sempre será, pessoal, porque
estamos trabalhando com as mesmas coordenadas, tá certo? Agora, tem um pequeno detalhe. Estamos trabalhando aqui com a distância entre dois pontos, onde esses dois pontos eles estão na mesma direção horizontal e na mesma direção vertical. Aí eu te pergunto, e se isso não acontecer? Como assim? Vamos lá aqui, olha só. Só pegar aqui uma retinha. Beleza. Eu tenho aqui essa reta. Opa! Eu tenho aqui essa reta, tá certo? Aqui eu vou pegar o ponto A e aqui embaixo o ponto B. Esse ponto A, por exemplo, ele tem coordenadas 2 e 3. Então, aqui, coordenadas 2 e 3. Esse ponto B tem coordenadas -2 e -2. Professor, cadê o plano cartesiano? Não precisa, pessoal, tá bom? Para a explicação que eu vou dar aqui, não precisa da ajuda dele, beleza? Ok. Então, nós temos aí, reparem, primeira coisa o seguinte. Esses dois pontos, nenhum valor numérico deles se repete. Então, o que acontece? Se nenhum valor numérico deles se repete, é porque eles não estão na mesma direção, nem horizontal e muito menos vertical. Então, olha lá. Vamos fazer aqui o seguinte. A gente vai completar aqui a figura. Ó. Como? Eu vou desenhar aqui, ó, reparem. A gente vai ter, na verdade, esse triângulo, onde, completando a figura, a gente tem um triângulo retângulo, tá certo? E aí, com esse triângulo retângulo, o que que acontece? Vamos lá. Com esse triângulo retângulo, a gente tem, eu tenho 3 para y do ponto A e -2 para y do ponto B. Se eu for calcular a distância entre A e B, supondo que eles estivessem na mesma direção vertical, ficaria o seguinte, 3, só copiar aqui embaixo, 3 menos -2 é igual a 3 mais 2, cuja distância é igual a 5. Quer dizer, então, que essa distância aqui, ela vale 5, ok? Agora, vamos em relação aqui a x. Por que que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque a distância entre esses dois pontos agora, a que eu quero achar, é esse valor que eu estou chamando de d, que está aqui na diagonal, tá certo? Mas, como se trata de um triângulo retângulo, eu dependo, no caso, da distância vertical e vou depender também da distância horizontal. A distância vertical, ela sempre depende dos valores de y. A distância horizontal sempre dependerá dos valores de x. Aqui nesse caso, então, o x do A é 2, o x do B é -2. Menos com menos é mais, então nós teremos 2 mais 2, cujo resultado é igual a 4. Ou seja, essa distanciazinha aqui na horizontal, ela vale 4. Por que que eu fiz isso? Porque agora, como nós temos um triângulo retângulo, e desse triângulo retângulo a gente conhece os dois catetos, que são justamente a distância horizontal e a distância vertical, e eu quero determinar a distância entre esses dois pontos, que é essa diagonal, a gente vai utilizar um camaradinha muito importante chamado Teorema de Pitágoras, onde ele me diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Que é uma fórmula que, inclusive, está na música dos Mamonas Assassinas, né? Quem é a hipotenusa? A hipotenusa sempre será o maior valor, a maior medida desse triângulo. Mas, como é que a gente faz para reconhecê-la? Simples. A hipotenusa sempre é o lado que está em frente a esse quadradinho, que é justamente o ângulo de 90 graus. Aqui nesse exemplo, então, a nossa hipotenusa, ela vale D, que é justamente
a distância entre esses dois pontos que nós não sabemos ainda. Quem são os valores de B e C? Os valores de B e C são justamente os nossos catetos. E aí, como se trata de cateto, tanto faz como tanto fez você chamar o B de 5 ou de 4 e o C de 5 ou de 4. Não vai alterar em nada a nossa resposta. Então, eu vou colocar 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Beleza? Continuando aqui, a gente tem que 5 ao quadrado é a mesma coisa do que 5 vezes 5, cujo resultado é 25. E 4 ao quadrado é a mesma coisa do que 4 vezes 4, cujo resultado é 16. 25 mais 16, pelo menos aqui no Amazonas, o resultado da adição é 41. Sendo 41, o que acontece? O que nós queremos aqui é o valor de D, não é de D ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar esse 2 daí do D, esse expoente 2. Mas, para tirar esse expoente 2, eu não posso simplesmente apagar, não é isso? Ele tem que passar para o outro lado com alguma ferramenta. Ora, se esse 2 representa a potenciação, ele vai passar para o outro lado com a operação inversa. E aí eu te pergunto, quem é a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Então, quer dizer que aqui eu vou ter que D é igual a raiz quadrada de 41. Mas, professor, a raiz quadrada de 41 não é exata. Se não é exata, deixa aí então. Mas a distância entre esses dois pontos pode ser raiz não exata? Pode. Porque aí, dependendo do que a gente vai fazer, a gente vai calcular, usar uma calculadora, né, para determinar essa raiz. E a gente pode utilizar ou não, tá? 2 casas decimais, uma casa decimal, enfim. Beleza? Agora, deixa eu te dar aqui uma dica bem bacana aqui, olha só. Vamos supor que eu tenho aqui o ponto A de coordenadas 1 e 3 e o ponto B de coordenadas 5 e menos 2, tá bom? Depois, eu vou ter aqui o ponto A de coordenadas 0 e 2 e o ponto B de coordenadas 3 e quem? 3 e 2, tá bom? Beleza. Turma, quando a gente vai calcular a distância entre esses dois pontos, não se esqueçam aqui do seguinte. Primeiro passo, a gente tem que determinar, verificar, aliás, se os valores de x e de y dos dois pontos são iguais ou não. Repare que nos pontos que estão aqui à nossa direita, os valores de y dos dois pontos são iguais. Aqui, reparem, eu tenho 2 para o y do A e 2 para o y do B. Como esses dois valores são iguais, então a distância entre esses dois pontos, basta você subtrair os dois valores de x. Aqui nesse caso, eu vou subtrair o maior do menor, ou seja, 3 menos 0 é 3, morreu a questão aí. Aqui nesse caso agora do A e B, a gente tem nenhum valor numérico igual para os dois pontos. Então quer dizer que se não tem valor numérico igual, é porque esses dois pontos estão distanciados diagonalmente. Precisa utilizar o teorema de Pitágoras. Mas a dica aqui é justamente essa, é não utilizar esse teorema. Por quê? Atenção para a dica, mas essa dica só vale para a distância entre dois pontos. Atenção! Em relação a x e em relação a y, se os valores possuem o mesmo sinal, você subtrai. Se os valores possuem sinais diferentes, você soma. Somente para esse assunto. Essa regra só vale para cálculo da distância entre dois pontos. X de A, x de B, ó. 1 positivo, 5 positivo. Sinais são iguais. 5 menos 1 é 4. Coloca 4 ao quadrado.
Y do A é 3, Y do B é menos 2. Sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, você soma. 3 mais 2 é 5. Eu vou ter aqui, então, 5 ao quadrado. Beleza? 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 16 mais 25, 41. Como eu quero a distância, sempre coloque essa soma em raiz quadrada. E aí você tem, então, essa maneira de determinar o cálculo da distância entre dois pontos quaisquer, conhecendo, logicamente, as coordenadas dos dois pontos, ou seja, os valores de x e y do ponto A e os valores de x e y do ponto B, ok? Espero que vocês tenham gostado e compreendido aqui a aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.